primeiro passo, a primeira etapa, o pontapé inicial, né, que a gente tem que ter para impulsionar nossa carreira no direito durante a faculdade é decidir o que a gente quer. Decidir qual vai ser o nosso foco. E aqui eu não estou dizendo que tu tem que decidir a tua profissão. Ah, então eu tenho que decidir se eu vou ser advogado, ou se eu vou ser juiz, ou se eu vou ser promotor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tu tem que ter muito claro na tua cabeça onde tu quer chegar. E nem sempre isso quer dizer que tu vai ter que decidir a tua profissão. Mas pode ser apenas aquele teu objetivo inicial. Eu quero ter uma vida digna, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ganhar dinheiro o suficiente para uma vida que me permita viajar, eu quero ajudar em tal e tal questão, eu quero trabalhar com tal e tal questão. Tu tem que ter, e isso é claro que tu vai amadurecendo, mas tu tem que ter claro na tua mente onde tu quer chegar. Se tu já sabe o que tu deseja, eu sei, professora, eu quero ser promotor, tudo bem, não tem problema. Mas tu tem que ter esse foco, sabe por quê? Porque se tu não foca as áreas que tu quer investir, tu vai ficar perdido. Então, outra ideia também, eu não sei o que eu quero fazer de profissão, mas eu sei que eu preciso melhorar minha oratória, eu sei que eu preciso melhorar a forma como eu me expresso, a organização do meu pensamento, eu sei que eu preciso melhorar nisso, nisso, naquilo. Tu pode também focar em áreas. E olha, tô te falando aqui que tu pode ter esse foco mais extenso, né? Então, assim, eu miro e penso em 5, 10, 15 anos onde eu quero estar. Mas tu também pode ter esse foco para daqui 5, 6 meses, para daqui 1 ano. Não tem problema, o importante é tu ter algo fixo na tua mente. Não, daqui a 6 meses eu quero ter 5 trabalhos escritos e aprovados em eventos científicos. Não, daqui a 5, 6 meses eu quero ter condições de apresentar um trabalho em um evento científico e não gaguejar, e não passar vergonha, e conseguir passar bem, sem desmaiar na frente do povo. Gente, tu tem que ter alguma coisa na tua mente justamente para tu focar. Pode ser, como eu falei, algo mais distante, o sonho da vida digna lá, do jeito que tu pensa que é uma vida digna, né? Eu quero assim, assim, assado. Ou daqui a meio ano. Não, daqui a 1 ano eu quero tal e tal coisa. Certo? Então, teu primeiro passo é decidir. Eu quero tal coisa. Bom, com isso, tu já tem uma mirada, tu já tem para onde olhar, tu já tem um objetivo. Primeiro passo é tomar essa decisão. E talvez tu precise pensar um pouquinho. Então não vai aí, porque eu tô falando aqui, tu já, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Não, para, pensa. Senta um dia tranquilo com café, com chá, com algo que tu gosta de tomar, sabe? Respira, tenha tranquilidade, um dia que tu estiver calmo. Começa a escrever num papel, sabe? Olha, eu tenho tais e tais pontos que eu quero melhorar, e eu acredito que eu vou ficar nesse agora. Ou, meu sonho é, em 5, 10 ou 15 anos, ter isso, ter aquilo, E para isso eu preciso focar em melhorar isso e aquilo, eu preciso pensar nisso, naquele outro, entende? Então, gente, não existe. Se a gente não tiver uma ideia na mente, a gente anda pela vida meio tropeçando, sabe? Então, tu tem que ter decidido. Não precisa ser algo também que tu vá decidir hoje e não vai mais poder mudar. A nossa vida é cheia de mudanças, então não tem problema. Mas se hoje tu tem um foco, tenha certeza que tu vai conseguir te manter nesse foco. Então, primeiro tu decide. E segunda etapa, tu tem que começar a saber, a pesquisar, a conhecer o que tu tem de oportunidade para poder impulsionar a tua carreira naquela área, para poder impulsionar a tua carreira na direção daquilo que tu almeja. Então, o que significa isso? Significa uma pesquisa de campo, uma pesquisa de possibilidades. Prof, eu defini que daqui a 1 ano eu quero ter escrito tantos trabalhos científicos. O que eu posso fazer? Bom, tu vai sentar tranquilamente, vai pesquisar no site da tua faculdade. O que a tua faculdade pode fazer? Ela oferece grupo de pesquisa, ela tem evento, ela tem orientação de professores. E a internet, o que eu posso fazer? Será que tem algum treinamento? Tem algum curso? Tem alguma possibilidade? Tem algum professor que ensina isso? O que eu posso? O que eu tenho de possibilidades? E aqui, meu caro, tu não tá te comprometendo com nada. Tu tá levantando os caminhos. Tu tá levantando as possibilidades, as chances que tu tem de alcançar aquele teu objetivo final. Eu tô falando aqui de trabalho, de pesquisa, mas pode ser o que tu tiver na mente. Eu quero um concurso. Tu levanta lá as possibilidades que tu tem. Eu posso fazer um cursinho, eu posso fazer um estudo de apostila, eu posso fazer provas antigas para testar, para ver como é. Tu entende que se tu não tiver ali feito um estudo de campo, uma análise das tuas possibilidades, tu vai seguir perdido, porque eu sei o que eu quero, mas eu não sei
nem as possibilidades que eu tenho para chegar lá. Então, ó, um passo por vez. Decidiu qual vai ser o teu foco do momento? Agora vamos levantar possibilidades, vamos buscar possibilidades. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e anota tudo. Não quer dizer que tu vai fazer tudo, não quer dizer que tu vai ter que fazer aquelas possibilidades ali, mas tu tem que ter o conhecimento para poder decidir. Sim, eu quero isso, não, eu não quero aquilo, sim, tal, não, tal, entendeu? Então, meu querido, tu tem que saber aonde tu vai pisar, tu tem que saber para que lado tu pode ir. Depois que tu definiu o que tu quer e tu descobriu o que tu pode fazer, tu vai tomar essa decisão novamente e tu vai ter que planejar. Então, ó, primeiro passo é decidir o teu foco, onde tu quer chegar. Segundo passo é levantar tudo o que tu tem, fazer uma pesquisa de campo, fazer uma análise de mercado. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquele outro. O que me convém fazer? O que eu realmente posso? Ah, porque agora eu até poderia fazer um curso, mas eu não tenho esse dinheiro, então eu vou me programar para mais tarde, mas enquanto isso eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer outra coisa. O que eu estou falando aqui? Tu vai ter que planejar. Ó, tu decidiu o que tu quer. Segundo, tu pesquisou a área, tu descobriu as possibilidades que tu tem. Terceiro, tá na hora de sentar e te organizar. Eu vou fazer no primeiro semestre isso, no tal semestre tal coisa, no outro semestre tal coisa, e tu tem que entender que isso, gente, cada um vai ter a sua velocidade. Então eu tô falando aqui rapidinho dessas etapas, mas talvez tu demore alguns anos para construir. O que é importante, no entanto, é tu entender que isso existe. É tu entender que uma faculdade de direito sem nenhum planejamento, do jeito que Deus mandou, assim, ó, a esmo, né, como a gente fala, não vai te fazer chegar onde tu deseja. Infelizmente, eu demorei muito tempo para perceber isso. Mas hoje é claro para mim que se eu tivesse, desde o início, ouvido esse tipo de conversa aqui, se eu tivesse uma professora na época para me falar, querida, planeja tua vida, teria sido muito mais fácil. Eu não teria, sabe, ido para lá e para cá, saber muito bem o que fazer. Eu não teria sofrido o que eu sofri para encontrar o meu caminho. Eu não teria tido tanta dificuldade. Por quê, gente? Porque quando nós temos clareza, a gente consegue caminhar com passos mais firmes. E mais uma vez, não é clareza do que tu vai fazer quando formado, não é isso. É clareza do que tu quer e caminhar na velocidade que tu puder em direção àquele destino. Prof, eu tenho dificuldade, eu não tenho condições, me falta isso, me falta aquilo, eu trabalho, não tenho tempo. Cada um vai ter a sua velocidade. O que é importante, no entanto, é tu estar caminhando para o lado certo. Até porque, e talvez tu já tenha visto, existem pessoas que elas são super aceleradas. E eu vejo isso em alguns alunos. Eles fazem mil coisas. Eu mesma, de vez em quando, peco nisso também. Mas, gente, se tu não tá alinhado com aquilo que tu deseja, tu pode fazer mil coisas, mas aquilo não vai te fazer chegar. Então, não adianta a gente estar super acelerado na direção errada, por exemplo. Olha o Titanic. Triste, né? Mas o que era o Titanic? Eles estavam andando muito rápido. Se não tô maluco, era o navio mais rápido que tinha. E ele estava indo tão rápido, só que ele estava indo na direção do iceberg. Entende? Que talvez até para ele tivesse sido melhor estar um pouco mais devagar. Péssimo exemplo, né? Mas não deixa de ser. Adianta a pessoa estar indo muito rápido em uma direção errada? Não adianta, às vezes até nos traz mais prejuízo. Eu vou ir a 1000 por hora em direção ao poste. Eu vou ter problema. Então, talvez é melhor a gente ir no nosso ritmo. E eu vejo que muitos alunos ficam se comparando com os colegas, olham a grama verde do vizinho, em vez de cuidar do seu próprio jardim, em vez de cuidar da sua própria grama. Então, meu querido, talvez tu tenha todo o tempo do mundo para estudar, porque sim, eu era assim, por exemplo. É claro que eu tinha 1000 atividades, mas eu não tinha que trabalhar, não tinha que cuidar de filho, né? Eu não sou mãe. Então, se tu tem filho para cuidar, ou tem pai para cuidar, ou tu tem que trabalhar, ou tu tem 1001 questões, tu vai ter que adequar a tua vida ao que tu pode. Mas lembre, sempre andando, sem parar, no sentido de um pouquinho por dia é melhor do que nada. E um pouquinho por dia, muitas vezes, é melhor do que um montão por dia se tu estiver fazendo algo que não vai te levar onde tu quer chegar. Entende? Então, gente, olha só. Tu decide, tu levanta possibilidades, tu decide, tu planeja e, por fim, qual é a última etapa aqui?
Bom, eu decidi, professora, que em tal semestre eu vou fazer tal coisa, em tal semestre eu vou fazer tal coisa. Eu decidi que no mês 1 tal coisa, no mês... Tu vai ter que te organizar. A depender do teu plano, se for a longo prazo, tu vai ter mais tempo, né? Se for um plano de menor prazo, não, é pro semestre que vem, eu quero tal e tal coisa, tu vai ter menos tempo, tu te organiza. Mas qual que é o último passo, a última etapa? É buscar conhecimento máximo sobre aquilo. É entender ao máximo aquela atividade, aquela decisão que tu tomou, aquela oportunidade que tu vai encarar, que tu vai fazer para impulsionar a tua carreira no direito. Então, trazendo mais uma vez o exemplo da pesquisa e da escrita. Professor, eu decidi que eu quero escrever 5 trabalhos em tal prazo. Bom, então tá. Tu decidiu a área que tu queria focar, tu decidiu onde tu queria chegar, tu levantou as possibilidades, tu planejou o que tu poderia fazer. E agora? Agora, meu caro, tu vai focar em adquirir o máximo de conhecimento sobre aquilo. Tu vai consumir meus vídeos no YouTube, tu vai ler livros sobre o assunto, tu vai aprender como se escreve, tu vai aprender como se faz. Porque, gente, eu sempre falo, conhecimento técnico não é tudo, né? A gente tem que ter muitas outras coisas. Mas o conhecimento técnico é o básico. Como é que eu vou advogar se eu não sei a lei, se eu não sei como fazer uma petição, se eu não sei os meus direitos e deveres como advogada? Então, é a mesma coisa na pesquisa, e isso que eu tô falando aqui se aplica para tudo. Eu quero fazer um estágio, então tu vai pesquisar o máximo para chegar lá sabendo o que tu tem que fazer. Muita coisa tu vai aprender, obviamente, no andar da carruagem, mas tu entende que tu tem que buscar saber o máximo sobre aquilo que tu deseja, sobre aquelas decisões que tu tomou, sobre aquilo que tu deseja alcançar. Então, gente, não é tão complicado, certo? Mas às vezes pode ser difícil. Muitas vezes, olha o que eu vou te dizer, tem coisas que estão na nossa cara ali, ó. Nossa, entendi, facinho. Mas na hora de aplicar, a gente se enrola. Olha o exemplo. Na pesquisa, na escrita, por exemplo, tem uma fase quando tá construindo o teu trabalho que tu tem que ler e separar os trechos mais importantes. Será que isso é muito difícil? Ler um texto e separar? Eu acho que não. Acho que tem fases mais difíceis do que essa. Essa é uma fase bem tranquila. É bem fácil. Mas fazer isso dá trabalho. Fazer isso requer esforço. Fazer isso cobra um pouquinho, né? Tu tem que sentar, tu tem que ler. E aí? E aí que nem sempre o fácil ou o simples a gente consegue aplicar mesmo. E tem outro ponto, né, gente? O ser humano, olha, o ser humano é complicado, né? E eu falo isso pra ti, mas eu tô falando de mim. Deixa eu te contar uma anedota verídica. Essa semana eu tô tendo que tomar uma fibra, o médico mandou tomar, e é assim, é um pozinho que eu tenho que misturar na água e tomar, é fibra, tá? Vem no pozinho, comprei na farmácia. Beleza, comecei a tomar isso há uma semana mais ou menos. Eu li o que estava na caixinha, estava escrito assim, fácil, dissolve fácil, alguma coisa assim. Pensei, nossa, que bom, que eu vou botar na água, vai ser dissolvido fácil, eu vou tomar. E aí, gente, durante uma semana, eu tinha lido ali o que estava escrito na caixinha. O que eu fazia? Eu media a água, que tem que ser 195 ml, colocava a água no copo, jogava o pozinho em cima, mexia com a colher, e o negócio ficava embolotado, sabe? Ficava aquela. Não dissolvia fácil, né? Eu lembro que eu pensei assim, nossa, esse pessoal da Nestlé tá me enganando. Eles estão colocando aqui que dissolve fácil, mas não tá dissolvendo nada, né? Tô sofrendo, tem que comer aquela coisinha, quase uma farinha, né? E aí, depois de uma semana que o ser humano leu como que era no manual de instrução, eu li de novo na caixinha e tava escrito assim. Não tava escrito, coloque a água no copo e dissolva o pó. Tava escrito, coloque o pó no copo e depois jogue a água e dissolva o pó na água. Tá percebendo o detalhe? O detalhe é que, em vez de colocar a água em cima do pó, eu tava colocando o pó em cima da água. Porque eu não li direito. Porque eu não segui um manualzinho que estava escrito ali em 2 linhas da caixinha. Então, por que eu tô trazendo esse exemplo esdrúxulo aqui? Primeiro, para te mostrar que ser humano é ser humano. A gente muitas vezes lê, mas não lê. Mas segundo, olha, super fácil. Super. Qualquer um consegue fazer. Mas se tu não estiver atento ali no que tu tá fazendo, tu faz errado. Se tu não estiver realmente ciente daquilo que tu quer, focado, lendo com atenção e seguindo o manual, seguindo o que tem que ser seguido, é muito fácil tu fazer errado. E aí, gente, eu dei o exemplo disso para tu perceber como no dia a dia nós somos. Mas, por exemplo,
Eu, quando ensino a pesquisa, eu ensino um passo a passo de como a gente tem que fazer. E o que que muitos dos meus alunos fazem? Eles me escutam falar, mas eles fazem do jeito que eles acham que tem que fazer. E aí o que acontece? Não mistura o pozinho na água. O trabalho não sai tão fácil, é difícil, ou sai truncado, ou enfim, tem algumas dificuldades. Por que que eu tô te falando isso, gente? Porque nem sempre aquilo que é simples e que parece fácil, na prática, é tão simples assim. A gente vai ter que ter uma persistência com aquele foco lá, para no dia a dia, mesmo com os nossos errinhos, ir aprendendo e ir evoluindo. Depois de uma semana, eu aprendi a misturar a água lá e o pozinho. Embora esses dias eu tenha esquecido e fiz errado de novo, mas assim, é outra vida. Quando a gente consegue fazer a coisa certa, seguir o passo a passo, seguir o que tem que seguir, e quem define isso também vai ser tu. Mas quando a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir e a gente vai fazendo aos pouquinhos, tudo fica mais fácil. Eu tenho que tomar esse negócio aí por mais um mês, mais ou menos. Então, bom, eu vou ter que tomar 5 semanas, 6 semanas, perdi uma semana, mas nas demais eu vou conseguir aproveitar. E o mesmo se aplica para ti. A gente está falando aqui das etapas para tu impulsionar a tua carreira no direito. Significa, tu vai ter que decidir, tu vai ter que levantar as possibilidades, tu vai ter que decidir e tu vai ter que executar. Tu vai ter que buscar conhecimento para fazer aquilo da melhor forma possível. Mas olha, em muitos momentos tu vai errar. Tu vai entrar pro caminho errado, tu vai fazer alguma coisa errada. E aquilo pode te gerar um pouco de frustração, que nem eu estava frustrada com a caixinha que dizia que era fácil, mas porque eu estava fazendo errado. Entende o que eu quero te dizer? As 4 etapas são essas, mas não quer dizer que elas vão ser lineares. Ah, eu segui o que tu falou, prof, e deu certo. Mas assim, teve isso, aconteceu aquilo, teve uma coisa que eu não estava prevendo. E isso é a vida, meu caro. Isso é a vida. O que eu quero te dizer aqui é que seguir essas 4 etapas, isso aqui vai facilitar, vai impulsionar a tua carreira, vai fazer com que tu ande mais rápido, ou pelo menos ande no caminho direitinho, no caminho certo para alcançar o teu objetivo. Só que a gente sabe que no caminho tem algumas pedrinhas. Muitas vezes é a gente mesmo que coloca a pedrinha lá, dificulta a nossa própria vida. Mas o que tu tem que fazer? Tu tem que aprender a tirar a pedrinha, ou tem que aprender a pular aquela pedrinha. Tu vai ter que aprender e vai ter que ter resiliência para, focado naquilo que tu quer, dar um jeito de superar os obstáculos. Alguns menores, alguns maiores, mas sempre pensando, indo na direção certa, ir na direção certa é mais importante do que ir correndo na direção errada, ou é muito melhor, né? Não adianta a gente ter velocidade se a gente não sabe para onde a gente está indo. Então também não ter cobra tanto assim. Mas olha, o que eu tô te falando aqui é que tu tem que refletir, tem que te organizar, tem que mirar no que tu quer e tu tem que fazer isso acontecer. Velocidade não é tão importante, agora o importante é tu seguir evoluindo. Cada um no seu tempo, cada um dentro das suas possibilidades.